Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Uma pesquisa da empresa Red Hat, responsável pelo sistema operacional Linux, constatou que o uso de softwares de código aberto teve um crescimento significativo entre os anos de 2020 e 2021. Dentre 1,2 mil executivos entrevistados ao redor do mundo, 90% utilizam pelo menos um software considerado open source em suas empresas, sendo que 53% estão justamente aplicados no processo de transformação digital das companhias e 87% têm seu foco voltado para mais segurança durante justamente os anos de pandemia. E para falar sobre como os códigos abertos estão mudando o mercado mundial e as tendências para o futuro, eu convidei Rodrigo Camargo, que é diretor global da área de parcerias da FICO, falando conosco diretamente dos Estados Unidos. Rodrigo, o que define, do ponto de vista de programação, um código open source ou código aberto? Como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte o que é esse conceito de open source? Bom, open source é um código, a gente pode pensar que é um código aberto, né? Um programa de computador ou parte de um programa que você pode baixar, você pode usar, você pode modificar, você pode até distribuir de graça. Você não precisa de permissão do dono do programa para fazer isso. Dá pra gente estabelecer algum tipo de conexão, talvez sob um prisma até mais comercial, né? Partindo da premissa também da propriedade daquela informação, das diferenças principais entre então, os códigos abertos e os códigos fechados ou códigos, sei lá, ditos comerciais? Sim. Eu gosto de usar uma analogia, né? Quando a gente fala de software, às vezes a coisa fica meio abstrata demais, mas imagina uma música, né? Você tem uma cantiga popular, né? Ou uma música uma música clássica, antiga, que já não tem mais direito autoral. Eu poderia pegar esse ritmo, ou essa melodia, ou até a letra, né? E usar de graça. Eu poderia até criar uma música minha, baseada nessa música, e dizer que é minha. Então, porque não tem mais esse direito, né? Isso já, ou a cantiga popular não tem um autor propriamente dito, né? Ou eu posso simplesmente usar isso free, né? Sem pagar nada. E a analogia é a mesma coisa com o software, né? O exemplo, por exemplo, de um código aberto, você pode pegar esse código, analisar, criar o teu código a partir dele, vender, enfim, você pode fazer o que você quiser, porque é aberto. Dependendo, claro, de algumas licenças, algumas limitações, mas enfim. E o código fechado, o proprietário, é mesmo uma analogia da música, né? Eu não posso pegar lá uma música do Djavan, gravar e falar que é minha, né? Obviamente tem um direito autoral aí relacionado a isso, você tem que pagar algum royalty para o autor. E a mesma forma é o código fechado, né, de uma empresa que gastou, que investiu, que desenvolveu, que patenteou algum determinado código e ele cobra por isso, né, por esse uso. Então é mais ou menos essa a diferença. E dá para a gente estabelecer diferenças pontuais ou principais entre código aberto e programas gratuitos ou códigos gratuitos? Sim, exato. Então, um programa gratuito, ele pode ou não utilizar código aberto, né? Então, por exemplo, eu posso criar um programa com todo o código escrito por mim, de maneira privada, e disponibilizar de graça, por exemplo, né? Uma vez a FICO fez isso, ela fez lá um joguinho de iPhone para divulgar a empresa, o código era da FICO, mas disponibilizou de graça, não tinha open source aí. Agora, você pode utilizar várias peças de código aberto, né, ou vários códigos abertos na sua solução, e também oferecer de graça, né, dentro desse mundo de código aberto. Então, se a gente analisar as licenças que tem hoje no código aberto, você tem basicamente dois tipos, né? Uma é chamado copyleft, que você pode usar esse código, você pode criar tal, mas tudo que você criar tem que ser também aberto, né? Você não pode fechar esse código, você tem que publicar ele aberto. Isso foi criado lá pelo Richard Stallman, né? Em 80 e qualquer coisa. E então você tem essa obrigatoriedade. E você tem a licença chamada permissiva, né? Que aí você pode fazer o que você bem entender. Você pode pegar esse código, né? Um exemplo é da Apache, né? O software da Apache, você pode pegar ele, você pode mudar o código, você pode criar a sua solução baseada naquele código e vender, e inclusive fechar um pacote privado com aquele código dentro. Então você tem basicamente essa diferença aí entre código aberto e programa gratuito, né? Existe algum ponto de alerta quando a gente pensa, por exemplo, ou no uso corporativo ou no uso privado, né, o uso pessoal ali, digamos assim? Algum ponto de atenção efetivamente para se utilizar um programa de código aberto? Como é que a gente percebe do ponto de vista de uso efetivo mesmo, né? Existe algum ponto de atenção nesse caso?
Ótima pergunta. Sim, um dos principais motivos, eu acho que de atenção é parte da segurança, né? Você, por exemplo, a gente teve a semana passada aí uma biblioteca gratuita que muitos programas utilizam, né, até hoje, e teve uma falha de segurança. Então, todo mundo que usava aquela biblioteca, aquele software que estava disponível gratuitamente, precisou fazer uma correção emergencial, e muitas vezes teve que parar uma operação que estava funcionando, né, para fazer essa modificação. Então, outro ponto também que a gente pode dizer de atenção é a falta de atualização de algum software que você utiliza, né? Por exemplo, às vezes o programador lá que fez, ele parou de dar update naquilo, só que você está usando, então pode ter ameaças de segurança, pode ter uma série de outras coisas, ou desatualizado mesmo, né? Você tem coisa mais moderna no mercado e você está usando isso ainda muito arcaicamente, pode ter algo mais performático, por exemplo, né? A gente até fala muito isso em umas apresentações que a gente dá aqui, porque às vezes tem muita coisa que você tem que prestar atenção quando você está usando o código aberto, né? Essas eu elenco como as principais, né? A falta de atualização ou de commit, né? Que a gente chama dos desenvolvedores, e a parte de segurança, que é muito, muito importante. A gente levantou aqui, por meio da nossa produção, um termo que eu achei bastante interessante, que eu não conhecia, eu queria que você me ajudasse a explicá-lo, que é o Open Source Junkies. O que significa esse negócio aqui? É literal o negócio aqui, não? Isso foi... Bom, esse é um termo que o Dr. Scott Zod aqui da FICO, ele usa para determinar os viciados do código aberto. Né? O termo junk é viciado, né? Vai trazendo aí a analogia do vício, mas o ponto é mais ou menos isso. Imagina que você vai tentar matar uma mosca com canhão, né? Então, muitas vezes as pessoas, em vez de pensar no problema que elas têm para resolver, elas querem pensar no software. Então, olha, eu vou pegar esse software que está todo mundo usando e vou tentar martelar ele no meu problema. E muitas vezes o teu problema é muito mais simples do que isso. Você não precisaria daquela parafernália de coisa ou aquele software grande para resolver um problema simples, né? Eu já vi coisas assim que, sei lá, uma empresa pode comprar lá um monte de software ou baixar um monte de open source, mas de fato não consegue colocar isso tudo integrado, né? E aí, se a gente falar um pouco aí, sei lá, do conceito filosófico aí da navalha de Ockham, né? Ou seja, pensar mais na simplicidade, né? Talvez a resposta mais simples é a mais válida. Então, você muitas vezes não precisa usar tudo que o mercado tem disponível, né? Todos esses softwares abertos. Às vezes você precisa de uma coisa simples, pontual, que resolve o teu problema. Muitas vezes nem precisa ser um software open source. Pode ser um script que você mesmo fez para copiar um arquivo de um lugar para o outro. Você precisa baixar uma plataforma de deployment, né? E muitas vezes as empresas até falham, né, em trazer essa transformação digital por conta disso mesmo. Ou seja, elas querem utilizar tanta coisa moderna, mas elas não conseguem aí ligar esses pontos juntos, ou às vezes se complicam muito dentro desse meio, né? Tem uma pesquisa da Forbes que fala aqui que 84% das empresas falham, né, em implementar uma transformação digital. E muitas vezes quando a gente vai analisar isso, ou seja, ela não consegue colocar as ideias concretas numa história, né, para resolver um problema ou para avançar no que elas querem avançar. Então a gente chama esse termo de Open Source Junk, né? Bom, atualmente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, a gente precisa estar muito atento com todos os tipos de dados e informações que se coleta, distribui, especialmente como é que se faz uso desses recursos efetivamente. É uma curiosidade de fato pessoal, como é que o código aberto e os programadores, de alguma maneira geral, precisam se adequar à LGPD? Os programadores, eles precisam se adequar toda vez que você tem a captura de dados pessoais, né, dentro do Brasil, ou você vai usar algum software para ofertar alguma coisa dentro do Brasil, que você está trabalhando com dados de pessoas aqui, né, aí no Brasil, você tem que deixar claro, né, para o programa que está utilizando, esse open source que está capturando esse dado, tem que deixar claro que está fazendo isso, e ele tem que te pedir aceitação disso, né? Se você concorda dele capturar esses dados, né? E além disso, o indivíduo também tem que poder depois mudar de ideia. Não, agora eu não concordo mais, eu quero tirar esse negócio daqui. Então o programa tem que poder adequar esse tipo de lei, né, do Brasil, deixar os dados protegidos, que é muito importante, inclusive deixar os dados anônimos, né, para que essa pessoa não seja identificada, exposta publicamente, né? Até pode sofrer aí assédio, ou pode sofrer até discriminação, né, com esses dados expostos. Então, esses programas, eles têm que se adequar e restringir esses tipos de dados para o público que ele
que ele tem intenção, e não deixar isso free, né, livre aí para todo mundo acessar. Obviamente, ele tem que respeitar a privacidade do indivíduo. Isso está ficando cada vez mais forte, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma das coisas que me vem à cabeça agora, eu trabalho com tecnologia, atuo no mercado cubro, no mercado de tecnologia há muitos anos, e de fato quando a gente pensa lá atrás, nas primeiras iniciativas relacionadas a código aberto, tinha um ambiente, vou dizer assim, um pouco romântico, né? Sobre né, a tecnologia, enfim, é um instrumento que vai transformar a vida das pessoas e você não precisa, de repente, investir milhões de dólares numa solução, e a gente é o lado, digamos, romântico da força, a gente está aqui de alguma forma também ajudando a entregar tecnologias e características e features de aplicativos tão boas quanto, mas a um preço irrisório ou a nada, né? Esse romantismo desses primeiros anos segue ou não? Estamos vivendo uma maturidade? Como é que você percebe essa timeline aí do mercado de código-fonte aberto? A gente tem ainda tem uma parte romântica disso, principalmente quando você está falando de inteligência artificial, né? Você vê muita coisa hoje disponível e maravilhas, né, que a inteligência artificial está fazendo, e muito código disponibilizado de graça, né? Você tem plataformas de inteligência artificial que você pode baixar esse software, usar no teu produto, no teu problema, que seja, né? E isso impulsiona uma evolução muito grande, né? Obviamente teve uma maturidade nesse romantismo todo que você citou, por conta que, bom, a coisa começou a ficar muito complicada, né? Principalmente achar profissional que trabalhasse com isso. A gente sabe que mão de obra é escassa, então acabaram tendo as empresas que davam suporte a esse código aberto e acabaram padronizando e criando a solução delas baseada nesse código aberto, né? E muitas empresas têm isso, né? E acabam disponibilizando uma parte grátis e tal, mas sempre tem uma parte que é proprietária, baseada no open source, justamente para atender essa carência de que, olha, não tem gente suficiente para administrar isso, ou para colocar isso em pé, ou para, digamos, monitorar isso daí, né? Então, essas empresas existem justamente porque, olha, eu estou usando open source, mas eu garanto a operação, né? Eu garanto o software, eu atualizo o software, você não precisa se preocupar com isso, então acaba tendo os dois lados da coisa, né? Tem o romantismo, né? É tudo de graça, mas você às vezes olha o investimento que você tem que ter em pessoas e monitoramento e segurança e tudo mais envolvido nisso, acaba tendo um custo alto. Então, muitas vezes você tem esses dois lados. Mas eu ainda acho que hoje tem sim um grande romantismo dentro do open source, principalmente inteligência artificial, as pesquisas que estão saindo, sabe? Acho que é bem bacana esse mundo, principalmente pesquisas mesmo científicas, de otimizações matemáticas e tudo isso que está saindo e evoluindo essas bibliotecas que tem por um nível que é assustador até, né? Muita coisa nova está saindo aí. Uma das coisas também refletindo um pouco sobre essa tua fala e sobre essa polarização que acontecia justamente lá atrás, né, no início de todo esse desenvolvimento, onde você tinha as software houses as privadas ou as grandes marcas desenvolvendo suas tecnologias, e por um outro lado, desenvolvedores autônomos, muito conectados com a academia, fazendo suas iniciativas relacionadas ao open source, como você colocou. Quando a gente vê hoje software como serviço, né, inclusive pelos grandes players também, né, parte importante das receitas desses caras todos são software como serviço, é um pouco do tipo, a gente tava certo lá atrás, que a gente entendia que, né? É um pouco de, tá vendo? Vocês não acreditaram? É um pouco isso? É um pouco da evolução, sim. Porque, na verdade, o mercado trabalha de acordo com a demanda, né? Você tem essa evolução natural. Muitas vezes a gente não sabe... existe muita futurologia, né? Você acaba tentando apostar no que você acha que é o certo, ou que vai, de fato, ganhar mercado, mas é o público que vai dizer, né? Se isso vai acontecer ou não. É muito difícil você bater muito o pé, sendo que o mercado inteiro está indo para outra direção. Então você muitas vezes tem que abrir mão e falar, não, isso aqui realmente faz parte, né? Eu preciso fornecer isso aqui como um serviço, ou eu preciso abrir esse pedaço desse código, né? Ou eu preciso dizer como é que isso aqui funciona. Então existe esse meio termo e muito é ditado pelo mercado, que é bom, né? Porque o mercado é que vai dizer o que funciona, o que não funciona. Então eu acho bem bacana essa participação de todo mundo, né, justamente nesse mundo do código aberto, que é global, que você pode falar com pessoas do mundo inteiro e ter esse código sendo atualizado no mundo inteiro e utilizado no mundo inteiro. Então, assim, a coisa ficou como se fosse mesmo um grande cérebro aí, todo mundo trabalhando junto nessa área. É bem bacana isso.
E como é que a gente conecta isso com o mercado brasileiro? Quer dizer, existe uma oportunidade, sobretudo nesse momento que a gente vai entrar agora, já vem entrando, que é um momento de retração enorme, assim, de dificuldade enorme, sobretudo também muito conectada com um dilema que é escassez de mão de obra qualificada versus desemprego e falta de capacitação das pessoas, né? Como é que a gente consegue traçar um paralelo aí de oportunidades para Brasil, para esse futuro aí dentro do código, dentro desse mercado de open source? É uma coisa bem importante, mas assim, na minha opinião, né, eu acho que o Brasil tem um enorme potencial, tá, de se apoderar desses códigos de open source e criar tecnologia grátis, disponível na internet, ou criar sistemas inteligentes, ágeis, menos burocracia, né, que automatizam o processo. Você pode usar isso na medicina, por exemplo, para melhorar diagnóstico médico, né, cura de doença. Eu acho assim, eu trabalho, né, globalmente, então eu analiso pessoas, sistemas no mundo inteiro. Então você começa a observar que o Brasil ele tem uma nata de programadores, né? Os programadores brasileiros são muito bons comparado ao mundo, né? A gente tem uma grande oportunidade. Então eu acho que tem uma facilidade do povo brasileiro encarar novidade, tecnologia. Eu acho que está mais no sangue do brasileiro isso, né? Essa tecnologia. Então seria mais assim, claro, vão ter mudanças, obviamente, mas o Brasil tem, na minha opinião, né, tem toda a potência, né, ou a possibilidade de conseguir estar à frente nesse mercado também, tá? Ou seja, se apoderar dessa tecnologia, estudar, criar, porque o brasileiro é muito criativo, coisa que é uma raridade. Então a gente tem, hoje assim, a gente fala que a criatividade é ouro, né, é algo que realmente é muito difícil encontrar. E a gente tem essa característica, então é se apoderar disso, né? Pegar isso para si e ir atrás e batalhar, mas eu acho que tem um enorme benefício para o brasileiro. E o que a gente pode esperar de médio e longo prazo dentro do segmento de open source? Quer dizer, o que tem de horizonte no segmento aí? Puxa, eu vejo crescendo assustadoramente esse mercado, né? Se você olhar como, por exemplo, você tem vários materiais, né, sendo distribuídos livremente hoje, empresas lançando soluções inteligentes, criativas, código disponível. Você vê, por exemplo, a OpenAI do Elon Musk ou a DeepMind do Google, né? Os caras fazem coisas extraordinárias, né? Um deles foi ganhar do jogo Go, né, do campeão mundial chinês. Cara, impressionante aquele documentário. Aliás, recomendo muito um documentário sobre esse jogo, onde a inteligência artificial fez um movimento criativo, né? Pô, a gente estava... Chega a quase ser uma singularidade, né? Isso. Você tendo isso que ninguém entendeu aquele movimento. Então, a coisa foi tão absurda, né? E você vendo hoje, por exemplo, essa corrida espacial, né? Isso foi só possível com a inteligência artificial, a foguete pousando sozinho, né? Do Elon Musk lá, e os bilionários hoje mandando nave para o espaço, e logo a gente vai estar colonizando Marte, coisa que a gente só lê em livro, né? Em ficção científica, vê em filme, mas hoje a gente está vivendo. Então, assim, é uma era que a gente está passando, talvez não está se dando conta disso, mas é muito especial esse momento que a gente está vivendo, né? Essas curas genéticas que a gente está vendo com o CRISPR, né? Com edição genética, vacina, com edição genética, você vê tanta coisa acontecendo, e o tempo que isso está acontecendo é tão rápido, né, que você acaba falando, cara, eu não estou conseguindo nem acompanhar a quantidade de novidades que tem. Então eu vejo isso assim, o open source, a inteligência artificial e os códigos abertos, né, os softwares, eles têm assim, um crescimento absurdo, vão ter novidades cada vez mais rápido no mercado, adoção disso cada vez mais rápido no mercado para essas empresas e pessoas, né? E a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar preparado para absorver isso tudo. Então, se preparem, né? Estudem, se informem. E isso vem com tudo. E o que as empresas, quer dizer, do ponto de vista de capacitação, pensando, digamos, ali na pessoa física, tá claro que as pessoas precisam estar conectadas com tudo isso que está acontecendo, por trabalhar na questão da capacitação, efetivamente, né? Mas o que as empresas precisam fazer, digamos assim, para estarem atentas e aproveitarem o máximo dessa onda, né? E não ser uma coisa pontual, surfar alguma coisa, sabe, de maneira superficial. Como é que as empresas, sejam elas a gente, claro, quando se coloca nessa equação grandes empresas, esses caras têm departamentos ali de pesquisa e desenvolvimento, os caras compram uma startup ali, uma aqui, mas
pro cara ali, digamos, o PJ comum, o que esse cara precisa para ficar atento a essas novidades aí? Sim, bom, primeiro é isso, né, que você falou mesmo, é ficar atento, né, saber o que tem de novo, o que está saindo, observar o mercado. Então, por exemplo, o que as empresas estão fazendo, o que está ganhando força, o que está, digamos, não está sendo muito eficiente. Então, você tem que abandonar esse investimento, meio que não insistir muito em algumas coisas, porque como está mudando muito rápido, é um desafio, né? De novo, é uma aposta. Muitas vezes você aposta em algo que não funciona ou que foi descontinuado, e você acaba perdendo aquele conhecimento, mas isso é parte do jogo, né? Mas é ser dinâmico, é poder contar também com profissionais também que possam te guiar nisso daí, ou muitas vezes contar com empresas que também possam ser parceiras tuas, né, e te guiar nesse mundo. Então, às vezes você é uma empresa, sei lá, vamos supor, você é uma empresa financeira e você não tem muito aí o braço tecnológico para aportar todo esse conhecimento novo. Talvez você tenha que ter uma parceria com alguém para, de fato, poder te levar a essa revolução, essa transformação digital que você precisa. Então, basicamente é isso, né? Ficar atento, observar e trazer aí profissionais e parceiros para trabalhar com você, né? Fazer essa comunidade aí que você possa se beneficiar também. Bacana, Rodrigo. Então, para a gente concluir o nosso papo aqui, fala um pouquinho da FICO, enfim, das iniciativas de vocês, para quem quiser acompanhar e saber um pouco mais aí da companhia. Obrigado, Samuel. Então, os ouvintes aqui podem entrar em contato com a FICO no site fico.com.br, né? O FICO se escreve FICO, né? F-I-C-O. Lá vocês podem conhecer bastante sobre a empresa. A gente tem 65 anos de história, a gente foi um dos primeiros aí que implementou inteligência artificial no mercado, isso em 1992, né? A gente implementou rede neural. A gente é pioneiro em várias tecnologias, inclusive o score de crédito, né, no mercado americano. Toda vez que você for comprar alguma coisa aqui nos Estados Unidos, você precisa de crédito que é fornecido pela FICO, né? Então, a gente virou uma marca, inclusive, sobre isso. Então, você pode, então, aí ter vários materiais no site. Eu agradeço muito aqui a participação. Quero desejar um feliz 2022 aí a todos os ouvintes. A você, Samuel, obrigado. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado pela participação. Valeu, Rodrigo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. É isso, pessoal. O papo com o Rodrigo foi muito legal e eu recomendo fortemente vocês acompanharem um pouco das iniciativas da FICO, que realmente é uma empresa que está liderando uma série de ações relacionadas a essa agenda, né, de inteligência artificial. E como o próprio Rodrigo mencionou, tem protagonismo na questão de score de crédito nos Estados Unidos. Então, é uma empresa para se observar de perto. E é muito legal ter um brasileiro liderando iniciativas tão bacanas quanto essa. Então a gente com certeza vai estar perto aí das iniciativas da FICO e repercutindo e reverberando as novidades deles para os próximos anos e momentos aí. E por falar em score, em reputação, eu queria fazer um convite para você, meu caro ouvinte, que está aí nos acompanhando, que gosta do nosso conteúdo, evidentemente, e dizer que você tem uma oportunidade, na verdade, um pedido meu, né, para você, para nos ajudar no algoritmo, vejam vocês aí do Spotify, que é uma ferramenta bastante importante para a gente, hoje o nosso principal elo de distribuição de conteúdo, ou seja, a nossa audiência majoritariamente ouve o nosso programa pelo Spotify, e eles acabaram, aí é muito recente isso mesmo, de lançar uma nova funcionalidade, uma nova aplicação, que é a possibilidade que você tem de avaliar o programa. Isso ajuda demais, então eu te pedi essa gentileza, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte que está nos acompanhando agora, para aumentar o nosso score lá no nosso programa. E basta você, estando com o celular aí em mãos, vai ter lá a nossa, digamos, a capinha do episódio, né? Vai estar lá logo embaixo e vai ter um avaliar, né? E aí você pode clicar, e eu gostaria muito de contar com as suas 5 estrelinhas, para que a gente possa poder chegar também a mais ouvintes, outras pessoas possam também, de alguma forma, poder acompanhar um pouco dessa nossa missão diária aqui, que é te levar a informação, pensamentos e reverberar e repercutir um pouco de o que está acontecendo no mundo da tecnologia, da inteligência artificial, do código aberto, enfim, de todas essas questões que, de alguma forma, a gente está muito conectado aqui. Eu, do meu lado, aqui produzindo esse conteúdo, e você também, evidentemente, meu ouvinte, acompanhando e repercutindo de alguma forma e refletindo junto comigo sobre essa agenda toda de inovação e tecnologia. Então eu conto com as suas 5 estrelinhas lá no Spotify e a gente se vê, evidentemente, na semana que vem. Como eu sempre digo, cuide dos seus, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!